E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jus Simples, o canal que está aqui para descomplicar o direito e fazer todo mundo entender seus direitos e deveres de um jeito bem claro e prático. Sabe aquele juridiquês todo enrolado? Pois é, aqui ele vira a nossa língua do dia a dia. Hoje, o nosso papo é sério e super importante, gente. A gente vai mergulhar de cabeça nos crimes contra a administração pública. Sabe, aqueles que são cometidos por funcionários públicos? Isso mexe diretamente com a nossa confiança no governo, né? Então, bora entender direitinho o que a lei fala sobre isso e como ela combate esse tipo de abuso. Então, a pergunta que fica no ar é essa aqui, ó. E aí, o que a lei faz quando um funcionário público que devia estar servindo a gente usa o cargo para se dar bem? Pois é, a lei não brinca em serviço e é bem clara sobre isso. Vamos desvendar juntos os crimes mais comuns agora mesmo. Para começar, vamos falar de um nome que talvez muita gente já tenha ouvido por aí: peculato. É um nome meio diferente, né? Ele vem lá do latim de pecus, que significava gado, ou seja, algo de valor na época. E a ideia é exatamente essa: quando alguém se apropria de uma coisa valiosa, que na verdade é pública. Olha só o que diz a lei lá no artigo 312. O pulo do gato do peculato é o seguinte: o funcionário público pega para ele um bem, um dinheiro, um objeto, que ele já tinha acesso, que já estava ali na mão dele por causa do trabalho, entende? Não é um furto qualquer que a pessoa invade um lugar. A grande questão aqui é o abuso da confiança, o acesso que o cargo dá. E o peculato não é uma coisa só, não. A lei divide ele em tipos, e é bem fácil de entender. Primeiro tem o peculato apropriação. Imagina só, o funcionário leva para casa o computador que ele usa todo dia no trabalho. O computador já estava com ele só se apropriou. Depois tem o peculato desvio. Aqui ele dá um destino errado, tipo um material que devia ir para um hospital público, ele manda entregar na casa dele. E por último, o peculato furto. Nesse caso, o bem não está na mão dele, mas ele usa o fato de ser funcionário para pegar. Por exemplo, ele entra na sala do lado que estava aberta e pega um computador de lá. São pequenas diferenças, mas que mudam tudo na lei. E ainda tem mais um detalhe. E se o funcionário não teve a intenção? Aí entra o peculato culposo. A palavra-chave aqui é negligência. O cara não queria roubar, mas foi descuidado. O exemplo clássico é esse mesmo. Ele sai no fim do dia e esquece de trancar a porta do setor. Aí outra pessoa entra e leva um computador. Ele não teve a intenção de roubar, mas a falta de cuidado dele abriu a porta para o crime acontecer. E ele responde por isso. Bom, já entendemos o peculato, que é sobre se apropriar de bens. Agora a gente vai mudar um pouco o foco e falar de um crime que envolve uma ação bem mais, digamos, agressiva por parte do funcionário. Vamos falar da concussão. Se tem uma palavra que define a concussão, é essa aqui: exigir. Guardem bem esse verbo. Não é pedir, não é sugerir, é impor. O funcionário público usa a autoridade do cargo dele para obrigar uma pessoa a dar para ele uma vantagem que não é devida. É uma ordem, uma coação mesmo. E agora, para a gente não confundir as coisas, vamos falar de um crime que parece primo da concussão, mas é bem diferente: a corrupção passiva. Muita gente confunde os dois, então é super importante prestar atenção na diferença. A diferença crucial está nos verbos. Se na concussão o verbo era exigir, aqui na corrupção passiva os verbos são outros: solicitar, receber ou aceitar promessa. Percebe a sutileza? O funcionário não impõe nada. Ele pede, ou alguém oferece e ele recebe, ou ele simplesmente concorda com uma promessa de vantagem. A coisa é menos na base da força e mais na base do acordo. Essa tabela aqui deixa tudo preto no branco. De um lado, na concussão, a gente tem ameaça, imposição. O funcionário exige e a vítima sente medo. Do outro lado, na corrupção passiva, o clima de negociação, de um acordo. O funcionário solicita ou aceita. É a diferença básica entre forçar alguém a fazer algo e combinar de fazer algo ilícito. Beleza, já vimos peculato, concussão e corrupção passiva. Agora vamos para um crime com um nome um pouco mais complicado, mas que é bem específico: excesso de exação. Basicamente, ele acontece na hora de cobrar impostos e tributos. Esse crime pode acontecer de duas maneiras principais. Primeiro, o fiscal vai lá e exige um imposto que ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que a pessoa não precisa pagar. É má-fé pura. A segunda forma é quando o imposto até é devido, a pessoa tem que pagar mesmo, mas o jeito que o funcionário cobra é totalmente abusivo, humilhante, vexatório. Nos dois casos, é crime. Para ficar bem claro, vamos pensar num exemplo prático.
Imagina um fiscal que chega numa empresa que tem isenção de um imposto e, mesmo assim, ele exige pagamento. Isso é excesso de exação. Agora, imagina outra situação. A empresa deve o imposto, tá tudo certo. Mas o fiscal chega lá, gritando, fazendo um escândalo, ameaçando todo mundo. Isso também é excesso de exação. O abuso pode estar tanto na cobrança indevida quanto no modo de cobrar. Ok, foi bastante informação, né? Então vamos fazer um resumão para não esquecer. Peculato é se apropriar de bem público. Concussão é exigir vantagem. Corrupção passiva é solicitar ou receber a vantagem. E excesso de exação é abusar na cobrança de impostos. Pronto, a essência de cada um tá aí. Agora que a gente já sabe diferenciar cada um desses crimes, fica uma pergunta para a gente pensar, né? Saber disso tudo não é só para passar em prova de concurso, é para a gente entender como a lei protege o serviço público. E a questão que fica é, como é que a fiscalização e a punição de verdade desses crimes afetam a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa confiança em quem governa? E aí, esse nosso papo ajudou a clarear as coisas? Se sim, então já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com quem também precisa saber disso e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Porque aqui no Ju Simples, a gente acredita que a lei é para todo mundo e a explicação também tem que ser. Um abraço e até a próxima.